já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta para o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no estúdio o Bruno Calado, que hoje trouxe um assunto atualíssimo, né, que aconteceu infelizmente na última sexta-feira aqui na nossa capital. Nós inclusive trouxemos para vocês a cobertura desse caso a respeito do acidente que aconteceu na Avenida Fernandes Lima. Uma pessoa alcoolizada teria invadido a contramão ali da Avenida Fernandes Lima e acabou colidindo então o carro em duas motos, duas vítimas fatais, uma ainda segue hospitalizada. E aí a gente ouviu muito a questão do dolo eventual, culpa consciente, homicídio doloso, homicídio culposo, e todo mundo fica se perguntando o que é homicídio doloso, o que é homicídio culposo, de que forma a pessoa que cometeu esse crime ela deve ser, então, punida, e isso fica, então, as perguntas todas eu jogo para você, Bruno. Muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores do TV Mar News, da TV Mar. Mais uma vez, um prazer grande estar aqui com todos vocês. Realmente um assunto de bastante polêmica, né? E essa polêmica teve como estopim midiático esse acidente que aconteceu na sexta-feira passada, né, no comecinho da manhã da sexta-feira passada, um acidente chocante que vitimou agora duas pessoas. Antes, até então, havia sido uma vítima fatal, mas o outro indivíduo que estava hospitalizado acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito, né? Então, eu trago esse assunto, Paulane, que é o dolo eventual e a culpa consciente, né? São dois institutos do direito penal, do direito processual penal, que geram muitas dúvidas, não só para os operadores do direito, também para os operadores do direito, mas muito mais para a sociedade que não sabe do que se trata. Muitos já ouviram falar nas expressões dolo e culpa, né? É doloso quando há intenção, quando há vontade, quando há consciência no cometimento daquele delito. É culposo quando há culpa, quando há negligência, imperícia ou imprudência. Negligência quando você fica aquém de um cuidado, imprudência quando você fica além de um cuidado, e imperícia quando falta ali, né, quesitos técnicos, conhecimentos técnicos para a realização de determinados atos, certo? Então, muitos confundem essas duas nomenclaturas que são passíveis de muita dificuldade para serem diferenciadas, né, para serem distintas. Então, para simplificar, para resumir aqui, para atenuar a conceituação desses dois institutos, que são o dolo eventual e culpa consciente, irmãos que andam muito juntos, muito parecidos e têm apenas requisitos subjetivos para serem diferenciados. No dolo eventual, nos dois, Paulane, a semelhança é que nos dois há a aceitação, a assunção do risco. Aceitação não, a assunção do risco. O que diferencia é a aceitação do resultado. Nos dois, há sim a assunção do risco. O indivíduo está prestes a cometer aquele delito, né, assume o risco para si. A diferença é que no dolo eventual aceita-se o resultado e na culpa consciente o resultado não é aceito, né? São duas palavras que diferenciam basicamente o dolo eventual. O dolo eventual é a indiferença e na culpa consciente é a incredulidade. Você não acredita que aquilo possa acontecer em razão de suas habilidades. De repente, você se embriagou e se taxa como um ótimo motorista, mesmo embriagado. Em decorrência daquelas habilidades que você presume ter, você acha que vai evitar qualquer tipo de acidente. Essa é a culpa consciente. O dolo eventual, eventualmente, você mesmo sabendo que bebeu bastante, que está ali dentro de um veículo automotor, na direção de um veículo automotor, e sai ali na contramão, sai dirigindo embriagado, e é o dane-se, né? Existe o dane-se e o danou-se. No dolo eventual é o dane-se. Ah, dane-se, eu vou dirigir mesmo embriagado aqui, se acontecer, aconteceu. Né? Na culpa consciente é o danou-se. Você está ali dirigindo, acaba colidindo, ocasionando um acidente e diz, rapaz, danou-se. Agora me lasquei mesmo aqui perante o judiciário. Então, é a culpa consciente. Deixando bem claro aqui com essas... com essas nomenclaturas pejorativas, mas que facilitam, né? O pessoal consegue, é verdade. Né? A gente é bem é bem usual, né? É verdade, como a gente é verdade. Bem usa. E qual a análise, Bruno, que você faz do que aconteceu na última sexta-feira lá na Avenida Fernandes Lima? Olha, Paulane, a análise perfunctória, a análise introdutória, inicial, é uma análise bastante difícil de ser feita. Porém, eu arrisco meus palpites da seguinte maneira.
foi um indivíduo que, obviamente, estava embriagado na direção de um veículo automotor, né? Então, ele pegou ali aquela contramão, ele era um conhecedor daquele trajeto, ele morava naquela região, era um conhecedor daquele trajeto. Então, ele pega uma contramão absurda, não foi uma contramão de uma rua pequena, de curto trajeto, foi a contramão de uma das maiores avenidas aqui da capital, né? Ele pega e eu não sei se estava em alta velocidade ou não, há vídeos, mas não dá para chegar à conclusão, não dá para concluir se estava em alta velocidade ou não, mas ele pega esse trajeto em contramão, colide com duas motocicletas, com duas motos, né, e vitima 3 pessoas. Uma ferida, outros 2 óbitos. Um saiu ainda em vida para o hospital, não resistiu às cirurgias, a neurocirurgias e veio a falecer. Há aí um duplo homicídio culposo, pelo que ele foi autuado pela delegacia, pelo delegado de polícia, certo? E uma lesão corporal culposa. Veja bem, familiares se indignaram. Por que culposo? O indivíduo estava sob efeito de álcool, na direção de um veículo automotor. Assumiu o risco. No dolo eventual e na culpa consciente, assume-se o risco realmente. Mas e a aceitação do resultado? Será que a autoridade policial, ao indagar aquele indivíduo um dia após o fato, perguntou, você aceitou o resultado? E aquele indivíduo seria capaz de dizer, não, eu aceitei o resultado. Isso jamais será dito por um delinquente. Isso jamais será dito por um delinquente, a não ser que ele tenha em si a razão da confissão, né? A confissão total, né? Nem confissão parcial. Então, para o indivíduo chegar e dizer que aceitou o resultado é muito complicado. Sabe-se que a assunção do risco, né? O risco, houve a aceitação do risco ali, houve em qualquer maneira, mas a aceitação do resultado é algo que vai ser melhor captado pela autoridade judicial durante o curso do processo. Na prática, Bruno, como se pode diferenciar o dolo eventual e a culpa consciente? Tomando como princípio básico, Porlane, a indagação crucial de se o agente aceitou o resultado ou não, como eu havia falado, na prática é mais difícil. Na teoria tudo é melhor, mas quando trazemos a prática, tudo fica mais difícil, né, de ser passível de ser distinto, inclusive pela autoridade judiciária, por aquela autoridade que estará à frente do processo. Olha só, gente, tem imagem, inclusive, aí, que mostra exatamente o carro na contramão da Avenida Fernandes Lima, que é a principal avenida aqui da nossa capital, não é isso? Aí nota-se claramente que houve a assunção do risco. Houve a assunção do risco. Ele assumiu o risco em tomar uma contramão. Né? Exatamente. Em tomar uma contramão. Não sabe se, no ponto de vista da autoridade policial, não houve a aceitação do resultado. E não havendo a aceitação do resultado, foi indiciado pelo crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa, né? A modalidade culposa. A culpa consciente é uma irmã bastarda, é uma irmã fora do casamento das demais modalidades de culpa. Certo? Enquanto o dolo eventual segue aquela mesma linha de dolo. Há a vontade, há a consciência, há a intenção e a aceitação do resultado. Na culpa consciente, a assunção do resultado, né? A presunção da culpa, mas não há aceitação desse resultado. Na culpa consciente não há aceitação do resultado. Então, o delegado de polícia, que ficou à frente do inquérito policial, claro, não é porque ele foi autuado, não é porque ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, que ele responderá mais à frente por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Pode ser que, no ponto de vista ministerial, no ponto de vista do Ministério Público, que é quem faz a denúncia, o senhor Sérgio Prachedes, que foi o autor desse delito, ele seja denunciado pelo crime de homicídio doloso e lesão corporal dolosa, com base no dolo eventual. Inclusive, é um pedido do advogado das famílias, né? Exatamente. Que pede que ele seja indiciado, então, pelo crime de homicídio doloso. Exatamente. E aí, sendo indiciado pelo crime de homicídio doloso, diferentemente do homicídio culposo, ele haverá de responder num procedimento especial do júri, né? Ele, respondendo pelo crime de homicídio doloso, em face ao dolo eventual, ele será submetido ao tribunal do júri e mais na frente, caso pronunciado for, já estou enxergando muito mais na frente, caso seja pronunciado, será submetido ao julgamento perante o júri, são 7 pessoas comuns do povo, que irá analisar toda a questão factual e toda a questão de direito para chegar à conclusão de um veredicto. A gente está aí, inclusive, com a nossa técnica fechando a comunicação com os meninos lá que estão na rua, Viderlan Araújo e Chico Nogueira,
para trazer ao vivo agora, daqui a pouquinho, a nossa programação, a delegada que ficou com o caso. A gente já tem vivo fechado? Ainda não? Vamos aguardar então um pouquinho mais, Bruno? Enquanto isso, a gente vai então conversando um pouco mais, que aí a gente já vê também o que é a delegada, titular o ponto de vista policial, da delegacia de acidentes, não é isso? E aí a gente já vê também o que é que vai ser, como que vai, essa semana, acho que já começa então as oitivas, né, com as testemunhas do crime, vítimas, enfim, familiares também, a gente vai vendo então como vai ficar. A gente tem imagens aí também de como ficou. Olha, Bruno, eu não sou perita, evidentemente, mas o grande estrago que foi feito no veículo, né, do Sérgio Praxedes, eu acho que ele não vinha numa velocidade baixa não, né? É verdade. Porque a gente denota, inclusive, assistindo a imagens através de vídeos, Orlando, que ele, ao sair de uma rua, ele quase choca com outro veículo. Né? E aí eu pensei, mesmo que aquela pessoa que esteja conduzindo aquele veículo, que quase chocou com o veículo do Sérgio Praxedes, fique chateada comigo, mas eu imaginei que ali ele saindo em baixíssima velocidade, antes tivesse chocado com aquele veículo. Ia ser só dano material, né? Ia evitar uma tragédia muito grande, como a tragédia que aconteceu. Vitimou pessoas novas, né? Um vigilante que estava indo trabalhar de 32 anos, né? Um outro senhor de 46 anos que estava com a sua esposa. A esposa sobreviveu, mas parte dela já foi embora, né? Que foi o seu marido. Então, é um acidente que chocou a sociedade aqui de Alagoas. Eu sempre costumo dizer, Bruno, quando a gente vê acidentes dessa forma, né, que a gente infelizmente está contando aqui, eu costumo dizer que o nosso veículo ele se transforma também numa arma, com certeza, caso a pessoa que está do outro lado, que está no volante, não saiba utilizá-lo de forma consciente e responsável, não é verdade? Com certeza, Paulo. A gente vai agora, então, ao vivo com o Viderlan Araújo e Chico Nogueira, que conversa nesse momento, então, com a delegada que está investigando esse caso, Sheila Carvalho, o nome da delegada, Bruno. Ela é a delegada titular da Delegacia de Acidentes aqui da nossa capital, né? E o pessoal está aí restabelecendo a conexão. Acho que a gente teve um probleminha exatamente no momento que a gente ia chamar. Então, eu acho exatamente isso, né, Bruno? Quando a gente assume a direção do nosso carro, ele pode se transformar numa arma também, né? Sim, Paulana. Eu, inclusive, redigi um artigo agora para a Gazeta de Alagoas, na minha coluna lá, falando sobre o disparate da pena para o homicídio no trânsito, homicídio culposo no trânsito. Certo? Eu acho um disparate muito grande, porque a gente vê penas do crime de furto, por exemplo, que não é um crime que fataliza uma vida, né, e ser quase que equiparada ao crime de homicídio culposo no trânsito. Então, assim, o crime de homicídio culposo sendo provocado por aquele motorista, excesso de velocidade, passar no sinal vermelho. Eu trago aquelas duas expressões, o danou-se e o dane-se. Vamos supor que o motorista, nessa mesma avenida, veja o sinal ficar amarelo a uma certa distância, que ele saiba que não vai dar para passar no sinal amarelo ali, em atenção, naquele sinal. Mas aí ele enfia o pé no acelerador e diz, eu vou passar. Ele assumiu o risco, né? Mas ali, passando no cruzamento, ele colide e mata alguém. Então, ele aceitou aquele resultado ou não aceitou aquele resultado? É muito mais fácil deglutir, né, uma culpa consciente numa situação como essa do que numa situação como essa de embriaguez ao volante. Pois é, a gente vai ver agora sim, com a conexão restabelecida, a gente vê agora a entrevista com o Viderlan Araújo, ao vivo com a delegada desse caso, Sheila Carvalho. O Viderlan traz as informações para a gente. É isso mesmo, Orlando Santos. Antes, também cumprimentando mais uma vez o nosso Bruno Calado, né, trazendo aí o seu amplo conhecimento nas questões jurídicas, né, na área criminal. E ele que vai poder acompanhar agora, juntamente com os nossos telespectadores, aqui estamos aqui no COD em Mangabeiras, sendo recebido pela delegada titular da Delegacia de Acidentes da capital, doutora Sheila Carvalho. Muito obrigado por nos receber, delegada. Eu gostaria que a senhora falasse quais são as últimas informações a respeito das providências que a Polícia Civil tem adotado nas investigações desse acidente que chocou todos os alagoanos nas primeiras horas da última sexta-feira na Avenida Fernandes Lima. Bom dia. Bom dia. Desde a sexta-feira, né, foi confeccionada feita a lavratura do auto de prisão em flagrante delito do autor na central de flagrantes e desde o recebimento desse auto de prisão em flagrante, nossa equipe, nossos policiais já estiveram no local no sentido de investigações e lá no local
algumas imagens de momentos antecedentes ao acidente. Com essa imagem, juntamente com a testemunha ocular, que foi ouvida ainda na central de flagrantes, outras testemunhas oculares que a gente identificadas e serão ouvidas também aqui na delegacia, com a perícia que foi feita no local de acidente de tráfego, a gente consegue compreender totalmente a dinâmica do acidente de trânsito. Tá? Inclusive, a perícia será feita uma perícia, vão definir a velocidade que se encontrava o veículo, tá? Porque a gente vê que ele passa com uma certa velocidade, mas essa velocidade por meio da perícia. Agora, doutora, a respeito desse assunto, as imagens, elas passaram na última sexta-feira, aos moradores, as pessoas que passavam no momento daquele acidente, e algumas imagens mostravam, por exemplo, a presença de garrafas de bebida alcoólica no interior do veículo. Que o condutor possivelmente estaria alcoolizado. Sim, juntamente com a prova, com o termo de constatação de alcoolemia que foi feito pelos policiais militares na central de flagrantes, juntamente com essas bebidas, bebida alcoólica. Olha, a gente está aí com um problema na nossa conexão, a gente vai restabelecê-la ou a gente traz essa entrevista para vocês no programa de amanhã, tá bom? Enquanto isso, artistas cobram ao governo de Alagoas pagamento de recursos da Lei Aldir Blanc. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso é Arnaldo Ferreira. A gente confere agora. Profissionais, médias, liberais, foram prejudicadas pela recessão provocada pelo coronavírus no Brasil, no mundo e particularmente aqui em Alagoas. No nosso estado, 1/3 da população, ou seja, quase 1 milhão de habitantes, está em situação de vulnerabilidade social, na miséria, sem opção de trabalho. Uma das categorias profissionais também prejudicadas são os diversos segmentos da classe artística. Até que veio a Lei Aldir Blanc. As categorias artísticas se inscreveram em diversos projetos, editais, prêmios, ganharam, mas nem todos receberam. Há 7 meses esperam a liberação dos recursos para tocar os empreendimentos. E cadê? Cadê a política cultural? Cansados de hoje, vem amanhã, vem hoje, semana que vem, daqui a um... Cansado dessa enrolação, eles foram protestar, ocuparam a porta da Secretaria de Estado da Cultura com faixas e cartazes com frases pesadas. Até que chegou a turma lá da direção para tentar acalmar os artistas e fizeram uma reunião. Reconheceram os erros e prometem que vão saná-los, mas não definiram uma data exata. Está parecendo até o caso das sementes para os sem terra e agricultores familiares. Eles esperaram por 2 anos. As sementes chegaram, de boa qualidade, mas praticamente no final do inverno. A ajuda vai chegar no final, talvez, da pandemia. Triste, né, gente? A gente volta agora com o Viderlan Araújo a respeito do acidente que aconteceu na última sexta-feira na Avenida Fernandes Lima. Viderlan. É isso mesmo, Paulane. Estamos de volta, continuando a entrevista com a delegada titular da Delegacia de Acidentes da capital, doutora Sheila Carvalho. Doutora, a senhora explicava para a gente que o cuidado da polícia nesse processo de investigação acaba sendo também determinante e não ir simplesmente naquela ideia do calor da emoção e do desejo de fazer justiça como a população está esperando. Como acontece esse processo de investigação? Quais são as etapas para o nosso telespectador entender? Certo. Isso, a gente tem essa cautela, já temos os procedimentos de praxe que a gente faz na investigação de trânsito, que, nesse caso, significa perícia no local do acidente, né? Coletar o laudo pericial, encaminhar as imagens para a perícia, para definir realmente velocidade do veículo, para simplesmente não dizer o veículo estava em alta velocidade, certo, mas a gente precisa definir, precisar qual a velocidade que o veículo se encontrava. Trabalhar as testemunhas, tá? Ouvir testemunhas e também ter todo o cuidado nessa coleta de imagens que vão chegando para a gente,
verificar se são verídicas as informações, confirmar, realmente comprovar tudo que vem nos passando desde sexta-feira. Não só nessa investigação, mas em todas as investigações. Então, o nosso trabalho, o objetivo da gente realmente é esgotar todas as provas, para levar aos autos todas as provas que nós colhemos, tá? De forma que fique muito claro, de forma que a gente possa compreender fatos e provas. É o nosso objetivo. Doutora, a senhora chegou a ter contato também com o acusado durante esse processo de investigação? Isso é um procedimento que foge um pouco também dessa competência da área de justiça, mas chegou a ter contato com ele? Não tive porque, como ele foi preso em flagrante no local, então ele foi conduzido à central de flagrantes, onde lá ele foi submetido ao interrogatório pelo delegado plantonista, certo. Onde, na oportunidade do seu interrogatório, ele se reservou, é o direito dele, se reservou o direito de permanecer calado. Então, portanto, não houve mais esse contato com o autor. Como é que tem sido, por exemplo, o apelo da sociedade? Como a senhora tem acompanhado isso, essa necessidade que a sociedade tem e o comportamento, por exemplo, da sociedade em querer que a Polícia Civil, que a Justiça faça logo exatamente aquilo que todos esperamos, que seja exatamente uma punição, se ele for considerado culpado de fato, doutora? Sim. Nesse caso, não só nesse caso, esse caso teve uma repercussão muito grande pelo fato de ser na Fernandes Lima, naquela hora do dia, no início, na via, se não for a mais, uma via grande movimentada da cidade, o fato de as vítimas serem pessoas que estavam indo cedinho trabalhar, né? Então tudo isso realmente comoveu. A informação que já circulava nas redes sociais e que foi comprovada nos autos de que ele passou a noite ingerindo bebida alcoólica numa festa. Então isso realmente chama muita atenção da população e se clama por justiça. A gente trabalha com outros tipos de acidentes de trânsito, mas nesse caso foram essas circunstâncias, essa situação de trafegar na contramão, com uma certa velocidade, com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, que chamaram a atenção da população, além das vítimas. Né? Além do perfil das vítimas, de serem trabalhadores e estarem indo trabalhar no momento do acidente. A senhora pretende concluir, na sua parte, claro, desse processo de investigação, em quanto tempo, qual é o período, o prazo que a Polícia Civil tem para poder concluir as investigações? Ele permanecendo preso, a gente tem um prazo legal de 10 dias. É claro que, se não tivermos todas as provas, a gente vai concluir a investigação, vai encaminhar para a Justiça no prazo legal. E o que faltar, por exemplo, laudos sobre as imagens, laudo pericial, a gente encaminha depois, a posteriori, em autos complementares, para a Justiça. Como cidadão, nós acompanhamos também durante aquele mesmo dia alguns áudios que circulavam nas redes sociais e que alguns traziam fatos verídicos e outras situações inverídicas. Até que ponto isso prejudica o fato da fake news para o processo de investigação da Polícia Civil? Tudo a gente tem que comprovar, tá? Nada vai para os autos se não for devidamente comprovado. Digo isso porque alguns áudios davam conta de que ele já estava solto, que um grupo de advogados, e nada disso aconteceu. Não, eu na verdade, apesar de eu estar sendo lavrado na delegacia de plantão, eu estava também em contato com meu colega. Então eu estava sabendo, eu estava ciente de tudo que estava acontecendo na delegacia plantonista. Tá? Do passo a passo, de quando ele encerrou o auto de prisão, ele encaminhou para mim. Então eu estava sempre em contato com ele. Certo. Tá? Doutora, uma última colocação. Como cidadã, como a senhora recebeu a notícia na manhã daquela sexta-feira, por exemplo? Olha, eu estava tomando café da manhã quando tomando café da manhã e assisti a esse acidente. E logo em seguida, como as pessoas sabem que eu sou delegada da Delegacia de Acidentes de Trânsito da capital, no meu celular já tinha algumas ligações, depois muitos colegas já encaminhando o fato para que eu já tomasse conhecimento. E realmente me chocou, porque é uma via bastante movimentada, é uma via que todo mundo circula, né, logo cedo. E chocou por conta disso, por conta das circunstâncias realmente do acidente. Sim. Agora, para a gente finalizar, com a sua experiência, pelo andamento, também por estar à frente, delegada, quantos dias a senhora acredita que deve reunir as provas suficientes para poder entregar todas essas provas e deixar à disposição da Justiça? Então, ele sendo mantido preso, a gente tem até a segunda-feira para concluir essa investigação. Se não tiver reunido todas as provas, né, que a gente está realmente batalhando para concluir até lá, acredito que vamos concluir, né? Possivelmente não a questão das perícias, dos laudos periciais, a gente caminha futuramente para o juízo para ser juntado ao inquérito policial. Muito obrigado. Então, a delegada titular da Delegacia de Acidentes da capital, Porlane Santos,
doutora Sheila Carvalho, explicando para a gente aqui direto do COD Mangabeiras até segunda-feira. A Polícia Civil reunindo, claro, provas através de imagens, circuito de monitoramento interno que mostra também, dentro das imagens, o suficiente para poder comprovar essa situação. O certo é que o acusado, Sandro Praxedes, ele continua em uma das alas do sistema prisional, estava na central de flagrantes, passou no final de semana por uma audiência de custódia e foi encaminhado exatamente para uma das alas do sistema prisional. E nós vamos continuar acompanhando esse caso, já que esse acidente chocou toda Alagoas, né? Primeiras horas de sexta-feira, 2 vítimas fatais, uma ainda sendo acompanhada pelos médicos na Avenida Fernandes Lima, na principal avenida de Maceió, um dos principais trechos, né, de acesso que coloca a entrada de Maceió para a parte central. E nós torcemos, sim, que a justiça realmente prevaleça e que, se o Sandro realmente for considerado culpado com todas essas provas que a Polícia Civil tem colhido, que ele venha cumprir essa pena dentro do rigor da lei. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios por Orlando Santos. Obrigada pelas suas informações, Derlan. Sérgio Praxedes, então, ainda não foi ouvido, apenas em audiência de custódia, não é isso, Bruno? Os trâmites estão de forma com a lei mesmo? Sim, Paulana. Ele foi ouvido em audiência de custódia, que é aquela audiência que acontece em até 24 horas depois da prisão em flagrante. Né? Não houve detecção de qualquer irregularidade ou ilegalidade da prisão em flagrante, por isso a prisão, no ponto de vista jurídico, foi convertida em prisão preventiva. Ele segue preso preventivamente e será ouvido agora para a conclusão total do inquérito policial e início, assim, mediante a apresentação da denúncia pelo Ministério Público, do início do processo judicial. Muito bem, gente. A gente aqui esclarecendo toda essa situação, a gente só espera que a justiça de fato seja feita. Nesse momento, 2 famílias estão enlutadas devido à irresponsabilidade, ao crime de uma pessoa de beber e dirigir, tá bom? Bruno, ontem foi Dia dos Avós, não é isso? E você trouxe inclusive uma poesia para homenagear a esses seres tão especiais na nossa vida. Verdade, Paulane. Ontem foi Dia dos Avós, né? Essas pessoas magníficas em nossas vidas, né? Muitas pessoas não podem desfrutar boa parte da vida com os avós, porque já são mais velhos ou já vieram a falecer, mas quem os tem ainda em vida são muito sortudos, né? E mesmo em lembrança também, eu quero mandar um abraço todo especial aos meus avós, o meu avô Hélio Calado, certo? Que dia 30 completa 92 anos, ele é de 1929, pra você ter ideia. Meus avós Rui e Miriam e minha falecida avó Dercy, né, que amanhã completa 4 anos já de falecida. Então essa poesia é especialmente para todos vocês e eu estendo a todos os avós que acompanham aqui o programa e parentes de quem acompanha o programa. Essa poesia diz o seguinte, ela se chama Amor de Vó. Ela diz o seguinte: feliz daquele que tem a sorte de ter os avós para lhe darem o norte. É na casa deles que às vezes entramos fracos, na certeza de que sairemos fortes. Avós é palavra de luxo, é ter sempre com quem contar. É ter lugar certo para encher o bucho, é ter quem lhe aconselhe e quem lhe faça enxergar. Vindo de pura experiência, de quem lhe ama pela essência, o aprendizado é medida certa de quem está sempre ali em alerta. Quem dera eles fossem eternos, quem dera pudesse com eles trocar sempre abraços fraternos. Avós são exemplos dobrados que fazem tantos se sentirem amados. Difícil mesmo é resumir em pequena poesia o que por mim seria facilmente falado dia após dia. Meus avós realmente valem ouro, e é por isso que coleciono cada momento como um legítimo tesouro. Dizer que deles teremos sempre a mais bela imagem, do autêntico amor, de carinho sincero e coragem, de quem sempre fez verdade do que parecia ser uma miragem. Aos avós fica aqui uma singela homenagem. Muito bem, uma homenagem maravilhosa à minha avó, né? Também a minha mãe, ao meu pai, que também são avós, né? A minha vozinha que está no céu, meu vozinho também que está no céu. Obrigada, Bruno, pela tua participação. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!